Pai do Senhor para os irmãos, Pai do Senhor para os nossos irmãos do YouTube, nosso canal do YouTube, José Gonçalves. Estamos começando a quarta aula do nosso curso livre para pregadores iniciantes, com o tema A Pessoa do Pregador. Texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Amém? Deus nos oriente em mais uma aula para a glória do teu nome santo, tanto nos dando capacidade para transmitir, como também para receber o ensino da tua palavra. Louvamos a ti agora e sempre. Amém. Então hoje, nós estaremos estudando sobre a pessoa do pregador. Embora o pregador seja chamado e enviado por Deus para anunciar as boas novas de salvação aos carentes espirituais, ele é um vaso de barro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Portanto, o pregador precisa atender os padrões estabelecidos na palavra de Deus e ter um compromisso com o Deus da palavra e com a palavra. Amém? Entendemos que o pregador é uma pessoa que é chamada por Deus, que é enviada por Deus, mas não deixa de ser um vaso de barro. Isso quer dizer o quê? A nossa fragilidade. Somos frágeis. Somos frágeis. É isso, o espírito às vezes pode até estar pronto, mas a carne é fraca, e o pregador também é carne. Então ele precisa ter o cuidado com isso. E nisso vem muitas coisas: cuidado com a vaidade, com se exaltar, com se achar que é mais do que os outros. E tudo isso vai prejudicando. Então ele tem que entender que é um vaso de barro, mesmo sendo chamado e enviado por Deus. Portanto, o pregador precisa atender os padrões bíblicos. A Bíblia dá o padrão para o pregador. Ele tem que estar encaixado dentro dos padrões da palavra de Deus para ser um pregador. A prova é que quando Cristo chamou Pedro, o que foi que ele disse? Olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse vos farei aí é o treinamento, é o enquadrar dentro dos padrões bíblicos, ensinando como fazer e como agir de um pregador, certo? Então, atender os padrões estabelecidos da palavra de Deus e ter um compromisso com o Deus da palavra e com a palavra. O pregador ele precisa ter compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Pregador, nós colocamos aqui a definição: pregador, uma pessoa que fala a mensagem do Evangelho e prega a palavra de Deus. Pregador é isso. Ele fala, vamos lá para vocês verem, ele fala a mensagem do Evangelho e prega a palavra de Deus. Tá certo? E isso não é uma redundância. Quando eu falo a mensagem do Evangelho, estou falando de Novo Testamento. Quando eu falo a pregação da palavra de Deus, eu estou falando de toda a Bíblia. Tá certo? Não pode um pregador se deter só no Novo Testamento ou só no Antigo Testamento. Ele tem que manusear bem, como estudamos semana passada, a palavra de Deus. Um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Tá certo? Então, entendendo isso, que o pregador é uma pessoa que fala a mensagem do Evangelho e prega a palavra de Deus, nós temos aqui o pregador é uma pessoa chamada e enviada por Deus. Ela sofre duas ações de Deus sobre a sua vida, que é o chamar e o enviar.
Tá ok? Observe que o pregador, ele é chamado e enviado por Deus com o objetivo de anunciar o Evangelho para a salvação dos homens. Vou repetir para você memorizar bem isso. O pregador, ele é chamado e enviado por Deus com o objetivo de anunciar o Evangelho para a salvação dos homens. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E como Deus preparou para salvar os homens? O sacrifício de Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, a obra que Jesus realizou para salvar os homens. E como essa obra, essa mensagem chega aos ouvintes? Através dos mensageiros, através dos pregadores. E vocês são os pregadores, nós somos os anunciadores dessa boa nova. Fomos chamados e agora enviados para anunciar aos homens a salvação de Deus. Entendido? Até aí tudo tranquilo? Isso nós lemos no texto bem conhecido da igreja, Marcos 16, versículo 15 e 16, que muitos aí sabem de memória, não é isso? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, versículo 15, 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Então esses versículos resume o que é a vida do pregador. Ele é chamado, ele é enviado por Deus com o objetivo de anunciar o evangelho para a salvação dos homens. Importante vocês saberem, somos privilegiados de ter recebido a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, e sermos chamados para servir em sua obra como anunciadores da sua palavra. Mas não podemos esquecer que somos vasos de barro nas mãos do oleiro, que é Deus, que utiliza-se de nós para revelar a sua salvação a outras pessoas, através da pregação, do ensino e do testemunho pessoal. Glorifique a Deus por tão grande oportunidade concedida. Que oportunidade, irmão? Que privilégio Deus tem dado a mim e a vocês de anunciar o Evangelho. Mas isso não pode nos envaidecer. Não podemos nos orgulhar disso. Porque não somos melhores do que ninguém. Simplesmente aprovou a Deus olhar para você e dizer: eu vou usar ele no ministério da palavra. Fez o chamado, você entendeu, você tem consciência desse chamado, Deus falou com você com relação a esse chamado, a congregação que você congrega, a igreja onde você congrega reconhece esse chamado e você agora se esforça, estudando, orando, meditando, pesquisando para cumprir bem o ministério que Deus nos confiou, o ministério que Deus te confiou. Isso é o trabalhar do pregador. Então vocês estão levando a sério a chamada e o envio que ele tem feito a vocês. Ele chamou primeiro para quê? Para sermos salvos. Temos uma reconciliação com Deus, porque estávamos separados de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Deus então nos reconciliou com a chamada e agora nos enviou e por todo mundo pregai do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é isso? Há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. E é o que vocês fizeram essa semana. Entendendo isso aí, a gente frisa exatamente o que o John Stott diz: a prática da pregação jamais pode ser divorciada da pessoa do pregador.
E um dos pontos mais importantes da pregação é a vida do pregador. Certo? Então vamos para o segundo ponto do nosso estudo de hoje. O que o pregador precisa ter? Irmãos, percebam que o tópico, no seu tema do tópico, já diz que é algo que você já deve ter em você. Olha só, o que o pregador precisa ter, tá certo? Primeiro, conversão. Ser um crente convertido. Não é de qualquer jeito. Você precisa ser convertido e não convencido. Tem que não só entrar no Evangelho, mas tem que permitir o Evangelho entrar em você, fazer a mudança e lhe preparar para isto. Não podemos esquecer que a pregação está relacionada com a vida do pregador. Não podemos esquecer isso. Então, um pregador que não tem conversão, quem vai acreditar nele? Se eu não tenho uma vida, irmãos, que as pessoas vejam em mim uma conversão, como é que elas vão crer no que eu prego? Como é que elas vão acreditar que Jesus converte, se eu que estou pregando não tenho uma vida convertida? Por isso que se faz necessário o crente não só aceitar Jesus, mas deixar Jesus transformar a sua vida, mudar. Olha, eu citei já esse versículo hoje aqui já na aula. Quando ele chamou Pedro, o que é que ele disse? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha só a chamada. Vinde após mim e eu vos farei, transformação, a conversão, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Vou enviar vocês para ganhar homens, mas antes eu vou mudar vocês, eu vou discipular vocês, eu vou ensinar a vocês. E olha que Jesus passou o quê? 3 anos ensinando a 12 homens. Se a gente estender um pouquinho mais, vamos encontrar a missão dos 70. Sabemos que Jesus tinha centenas de seguidores, mas ele, na maior parte do tempo, ele dedicou aqueles 11 homens, aqueles seus 11 discípulos, preparando eles para a missão de dar sequência à pregação do Evangelho. Então, primeiro ponto, ser convertido. Segundo, ter uma vida exemplar. Uma vida exemplar aqui, irmãos, em tudo. Vamos ler aí o que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 7. Depois, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler? 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 2 diz: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Versículo 12 do capítulo 4. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Amém? Bispos aqui, ancião, presbíteros, tá certo? E no versículo 12, para vocês jovens, sendo o exemplo dos fiéis. E nós sabemos que esse testemunho exemplar precisa ser na igreja e precisa ser em casa, na família. Sua família tem que saber que você é crente. E que é um crente convertido que dá testemunho. Quem lhe conhece tem que saber que você é um cristão e um cristão convertido. A frase de Billy Graham, que eu coloquei até lá no grupo, né? Que nós somos a Bíblia que o mundo lê e os sermões que o mundo escuta. Porque... E a gente, nós precisamos, como o Michael trouxe aí do Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo lê. E o sermão que eles escutam. É a minha vida que vai revelar isso para eles. Que responsabilidade a gente tem. Que responsabilidade o cristão tem.
E nós vamos falar sobre isso aqui na nossa aula. A consciência dessa responsabilidade que o pregador tem. Vocês imaginem agora aí, você é a Bíblia que o seu vizinho lê. Você é o sermão que ele escuta. Como é que está essa Bíblia que ele está lendo? Como é que está esse sermão que ele está ouvindo? Vamos pensar um pouco nisso? 3. Precisa ter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Certo? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nós temos aí 4 tipos de orações nesse versículo. Mas o que nos chama a atenção aqui para a nossa aula de hoje é que o pregador ele precisa ter uma vida de oração. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Jesus escrevendo, falando, Mateus escrevendo o que Jesus mencionou sobre isso, ele disse: vigiai e orai. Paulo escreve agora a Timóteo dizendo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça de precauções e orações. Então a vida do pregador não pode ser divorciada de uma vida de oração. A oração está lá num dos itens do meu devocional diário. A oração é o meio pelo qual eu me comunico com Deus. Eu falo com Deus. Através da oração é que Deus me revela, me ilumina os textos bíblicos, me orienta aonde eu vou pregar, aonde eu posso ministrar a palavra. Amém? O pregador deve ter uma vida de oração. Antes de tudo, deve orar e pedir a Deus a iluminação para a pregação. O pregador, a pregadora precisa ser um homem e uma mulher de oração. 4. Precisa ter uma vida espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o crente ele precisa ter uma vida espiritual, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem carnal não discerne bem, mas o espiritual vai discernir bem as coisas espirituais. Por isso que o homem, o pregador e a mulher pregadora precisam ser pessoas espirituais. Não é espiritualizar tudo, mas precisa ser espiritual. Tá certo? As coisas da carne deixa para lá. Paulo já orientou a igreja em Gálatas sobre obras da carne e os frutos do Espírito. O pregador precisa exercer diariamente os frutos do Espírito em sua vida. O pregador e a pregadora precisa buscar os dons espirituais, precisa ser pessoas espirituais. E isso, volta a dizer, não é espiritualizar tudo. Tem gente que espiritualiza tudo, que até irrita, se escandaliza com tudo e se torna uma pessoa chata, antipática, e quando pega o microfone para pregar, ninguém quer escutar, porque ele no seu dia a dia ele não é espiritual, ele espiritualiza tudo, e ninguém tem paciência com isso. Ninguém tem paciência com isso. O pregador brinca, o pregador ri, se diverte, canta, bate palma, pula, corre, toma banho de lagoa. Saber se comportar, o ser espiritual, saber discernir bem as coisas. Discernir tudo bem. Amém? Vamos lá? 5. Precisa ter uma vida de santidade. Ser santo. E quem faz isso em nós? A presença dele, a presença de Deus em nossas vidas. É ele quem nos santifica. Vamos ler aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Nós somos santificados por Ele. Isaías capítulo 53, versículo 11 também fala sobre a santidade. O trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Com o meu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E ainda sobre ser santo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. O pregador precisa ter uma vida de santidade e ser santo. Quem nos santifica? Deus. E precisamos ser santos. Por quê? Porque Ele é santo. Olha como está escrito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Observe o finalzinho do versículo 15. Em toda a vossa maneira de viver. Em tudo, seja santo. Então o pregador precisa ter uma vida de santidade. E por último, o pregador precisa ter uma vida na presença de Deus. O pregador precisa ter uma vida na presença de Deus. Constantemente. Ele não pode se separar de Deus. Ele deu uma ordem a Abraão no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1, quando ele diz a Abraão o seguinte: olha como é necessário estarmos na presença de Deus. Capítulo 17 e o versículo 1 de Gênesis. Deus diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quando estamos na presença de Deus, nós vamos nos aproximando de quê? Da perfeição. E o pregador precisa estar na presença de Deus, constantemente, diariamente, na presença de Deus. Só lembrando aos irmãos que o que nós passamos aqui, irmãos, não é tudo, tá certo? É uma parte. Esses pontos que a gente seleciona aqui, não é tudo. Se você for buscar outros estudos, outros orientadores, for na internet, pegar livros para ler, você vai encontrar inúmeros pontos aí sobre o que o pregador precisa ter. E cabe a você se aprofundar. Aqui é um curso básico, um curso livre, resumido aí muitas coisas, tá certo? Mas um básico aí que dá para você já ir entrando pelo caminho e dando tudo certo para a glória de Deus. Vamos lá? O que o pregador precisa ser? Primeiro, precisa ser discípulo. O pregador precisa ser discípulo de Jesus. João capítulo 8, versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o pregador ele precisa ser primeiro discípulo. E o que é a pessoa de um discípulo? Aquele que aprende, aquele que está disposto a aprender. Se eu não sento para aprender, eu não posso ficar de pé para ensinar. Aquela frasinha que eu sempre gosto de usar: ninguém é leigo o suficiente que não possa me ensinar alguma coisa, e ninguém é sábio o suficiente que não possa aprender com outro, com uma outra pessoa. Então, pensando nisso, eu tenho que estar aberto à aprendizagem. Discípulo, no original da sua palavra,
quer dizer aquele que anda nos passos do seu mestre, certo? Ele aprende com os seus mestres. Então, primeiro precisamos ser discípulos. Todos nós, todo pregador precisa ser discípulo. Discípulo no sentido de ser discípulo de Jesus e discípulo no sentido de aprender. Está apto, pronto para aprender. 2, precisa ser dependente de Deus. Receber a mensagem de Deus. Pregador não é autônomo, certo? Ele precisa ser dependente de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, Paulo diz: porque o que recebi do Senhor também vos ensinei. Ele recebe do Senhor para transmitir para os ouvintes. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então eu tenho que ser um dependente, eu preciso de Deus para tudo. Para pregar não é diferente. Eu preciso de Deus para pregar. Eu preciso de Deus para me orientar no que eu vou pregar. Eu preciso de Deus para me orientar como vou pregar. E eu preciso de Deus para ter o resultado daquilo que eu preguei. Então o pregador, ele é um total dependente de Deus. Amém? Entendendo isso, podemos ir para um outro ponto. O pregador precisa amar o Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 ao 22 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. O pregador precisa amar o Senhor. Pregue por amor a Cristo e ao que Ele fez por você e seus ouvintes. Colossenses capítulo 3, versículo 17 ao 23, certo? Nós, o que nós queremos aprender aqui é que o pregador, ele precisa amar o Senhor, amar a Deus. E esse amor que eu tenho pelo Senhor é devido ao que Ele fez por mim, perdoar os meus pecados, de me salvar, não só a mim, mas também aos ouvintes que estão ouvindo. O amor de Deus é um amor que não temos como definir, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e eu preciso amar o Senhor. Eu preciso amar o Senhor com entendimento, com sentimento, é isso? Amar a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, amém? E com toda a força. Assim Ele disse para mim. Entendendo isso, a gente vai para o outro ponto. Preciso sentir paixão pelas almas, amar as pessoas, porque na hora que eu amo as pessoas, eu vou querer o bem para elas, eu vou pregar mais entusiasmado para vê-las aceitar o Evangelho e serem salvas. Estão entendendo aí? Precisa sentir paixão pelas almas. Mateus capítulo 20, versículo 34, capítulo 15, versículo 32 e capítulo 14, versículo 13. Tudo no Evangelho segundo Mateus escreveu. Então o pregador precisa sentir paixão pelas almas. Pregue por amor às almas. A motivação do pregar deve ser a mesma de Jesus. A busca pela centésima ovelha. Tenho que ter paixão pelas almas, tenho que amar as pessoas e desejar que elas tenham esse encontro com Cristo para a salvação da vida delas. Como Cristo nos amou, devemos amar eles. Como Ele doou a sua vida para nos salvar, eu preciso me esforçar para que as pessoas também venham crer em Jesus e serem salvas. Então é o amor pela centésima
ovelha, eu já tenho 99 no aprisco, mas tem uma lá que eu posso ir buscar. Então, com paixão, com amor por essa pessoa, eu vou lá anunciar Cristo. Amém? Sim, ele precisa ser um pesquisador, estudar. Pregador deve estudar sempre, conhecer bem as doutrinas bíblicas e os ensinamentos de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, 15. Pregador, ele escreve aqui em Eclesiastes dizendo: e quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo. Então ele precisa ser um pesquisador, só adquire esse conhecimento se você estudar. Não fique só nos textos que você já conhece, não. Amplia o lugar da tua tenda, vai a outros textos, busca outras passagens bíblicas, tenta extrair o que tem ali naquele texto, certo? Senão vai ficar sempre aquele pregador limitado. Então o pregador precisa ser um pesquisador. Pesquisar. Isso quer dizer ser um estudante. Estudar. O pregador deve estudar sempre. Se ele cessar de aprender, ele vai cessar de ensinar e não colherá os frutos dos púlpitos, segundo Charles Spurgeon. Estudo para conhecer mais e mais, pois quanto mais você sabe, mais você vai amá-lo. 6. O pregador precisa ser um homem sábio. Eclesiastes 12, 9. Quanto mais sábio, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai poder passar. Seu conteúdo de Bíblia é o que você vai ter para passar para os ouvintes. E não tem como sair dessa regra. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Por isso que o pregador precisa ser um homem sábio, buscar a sabedoria, ter o conhecimento. 7. Precisa ser um mestre. Mestre aqui é de ensinar, ser um mestre para ensinar. Tudo aqui no versículo 9 do capítulo 12 de Eclesiastes. Quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Então ele é um mestre por ensinar. Amém? 8. Pregador precisa ser um conhecedor. Ensina com conhecimento. Irmãos, muito cuidado. Não vai ensinar o que você não conhece. Ensine o que você domina. Porque se surgirem questionamentos, você vai ter como responder. Se você não conhece o assunto, não ensina. Se eu não conheço, por que eu vou me meter? Você tem que dominar o que você está dizendo. Para quê? Você não passe a vergonha. A diversidade na igreja, de cultura, é grande. Você tem de juízes a gari. Você tem de professor a pescador. Você tem de tudo. De todas as áreas você tem na igreja. Então você tem que ter o cuidado. O pregador precisa ser um pensador. Meditar na palavra. Eu disse na aula passada aqui. Converse com o texto. Medite. E o bom, em uma das aulas que nós vamos trazer aqui para vocês, acredito que segunda-feira, leitura e meditação na palavra, você não pode ir para a Bíblia já com a mente cheia. Você tem que ir vazio para ela. Para nela você tirar dela, não você querer colocar a sua ideia dentro do texto. E muita gente comete esse erro, esse equívoco. Você não já tem escutado uma pregação sobre uma mensagem. Ou lido o esboço que tem a de estudo, né? Isso. Aí vai ler logo o esboço antes de ler o texto. Aí não tem como você dá mais trabalho das coisas se encaixar. Depois não vai ser a sua ideia. Vá vazio para a Bíblia. Leia o texto e vá meditar. Meditar com o texto. Então, o pregador precisa ser um pensador. Meditar naquilo que está lendo. Conversar com o texto e deixar o texto conversar com você. 10. Precisa ser sistemático.
por tudo em ordem. Arrumar o assuntozinho numa ordem crescente, bem organizadozinho, colocando em ordem. Eu não posso simplesmente ressuscitar Lázaro sem antes falar da sua morte. Eu não posso fazer isso. Eu estou passando aqui pela sistemática do texto. Primeiro ele adoeceu, depois ele morreu, terceiro ele foi sepultado e quarto ele foi ressuscitado. Então eu tenho que seguir essa ordem cronológica, essa sistemática. Isso é pôr em ordem a mensagem. Isso é pôr em ordem sistematicamente aquilo que você vai falar. Vamos lá, 11º. Precisa ser um expositor da palavra. Você precisa ser um expositor, quer dizer, explicar a palavra. 12º. Precisa ser perceptível. Saber o momento de cada palavra, de cada ação do pregador, do momento de fazer o apelo, do momento de fazer uma oração específica, do momento de usar o texto bíblico. Tudo isso é percepção que o pregador precisa ter. 13º, precisa ser sensível a quê? A voz do Espírito Santo, para agir dentro da direção do Espírito Santo. Olha só, escuta. E ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Paulo está pregando, Paulo está anunciando o Evangelho. Aí de repente Paulo, ele está fazendo a exposição da palavra, o versículo 7, ali pregavam o Evangelho. Aí Paulo, ele é perceptivo porque ele fixa os olhos naquele paralítico, tá certo? Esse fixando aí do grego é atenizo, significa examinar algo. Enquanto ele está pregando, ele está examinando, ele está olhando. Ele é sensível porque no versículo 9 diz que ele vendo aquele coxo, viu que ele tinha fé para ser curado. Esse vendo aí do grego é eio, significa perceber com os olhos, certo? Vamos lá. Ele usa de ousadia. 14º ponto aqui, o que o pregador precisa ser: ousado. Versículo 10. Diz em voz alta: queria ser ouvido quando ordenou a cura, para que eles crescem no Deus vivo. O que é que Paulo diz no versículo 10 aí? E disse em voz alta, porque ele queria ser ouvido por aqueles que estavam perto. Com qual objetivo? Aí o versículo 15 é quem vai nos responder. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Qual o objetivo dele? Que aqueles ouvintes crescem em Deus. Então ele foi ousado, aumentou a sua voz, o volume da sua voz, para que todos ouvissem ele dando a ordem ao paralítico para que ele se levantasse, para que eles crescem no Deus que ele estava pregando. Então o pregador precisa ser ousado, precisa ser ousado no ministrar a palavra. Você está pregando, você é sensível ao Espírito Santo. Sentiu que o Espírito Santo está dirigindo para uma oração de cura? Ora. Sentiu que o Espírito Santo está dirigindo para uma oração para batismo? Ora. Sentiu que está na hora de fazer o apelo? Faz o apelo, porque você é sensível ao Espírito Santo e precisa ser ousado. 15. Precisa crer no que prega. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Você, pregador, precisa crer no que você prega. O George Whitefield,
foi pregar em um certo lugar e um homem ia correndo para ouvi-lo pregar. E um conhecido dele disse: para onde tu vai? Ele disse: vou ouvir o pregador. Aí o amigo dele foi e disse: mas tu não crê no que ele diz? Ele disse: eu não creio não, mas ele crê no que ele fala. Embora que ele não cresça, mas admirava ele, o pregador crê no que pregava. Você não pode pregar duvidando. Se você prega sobre cura, você tem que crer que Jesus cura. Se você prega que Jesus salva, você tem que crer que ele salva. Tá certo? Como disse aqui, eu acho que foi Romário. Mário pregando aqui, ele disse: como não crer que ele batiza com o Espírito Santo se ele me batizou? Então eu tenho que crer no que eu prego. Tá certo? 16º, precisa ter consciência do que é o ministério. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Como a irmã Micaela disse lá no início da nossa aula, citando Billy Graham: nós somos a Bíblia que o mundo lê e o sermão que eles escutam. Então eu preciso ter essa consciência do ministério da pregação do Evangelho. O que o pregador apresenta, o que ele serve, o que ele é lá no culto, a pessoa do pregador. A pregação não pode estar divorciada da vida do pregador. Então o que é que ele apresenta? Primeiro, Cristo em sua vida. Pessoas precisam ver Cristo em mim. Mais de Cristo em mim e menos de mim. Lá no culto, as pessoas têm que ver Cristo em mim, não me ver. Lembra de João Batista? Importa que ele cresça e eu diminua. Paulo, escondido atrás da cruz de Cristo. Amém? É isso que nós precisamos apresentar no culto. Cristo. Você tem que apresentar Cristo. Paulo diz que prega Cristo e este ressuscitado. Isso é que deve ser a primeira apresentação do pregador. Ele tem que pregar, apresentar Cristo em sua vida e na sua mensagem. Aí vamos para o segundo ponto. Apresentar uma mensagem bíblica e cristocêntrica. O culto de igreja é para se pregar a Bíblia. É o livro que a gente usa. A mensagem tem que ser bíblica. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Cristo no centro da mensagem. Você apresenta Cristo e você apresenta a mensagem que fala de Cristo para os ouvintes. Eles vão crer através disso. Eles vão ouvir a mensagem de salvação em Cristo Jesus. O próprio Paulo pregava Cristo. Os apóstolos anunciavam Cristo. A mensagem de Estevão, em Atos dos Apóstolos, Cristo. A mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, Cristo. A mensagem de Paulo, Cristo. Então nós precisamos entender que precisamos pregar a Bíblia e uma mensagem cristocêntrica. Apresentar uma mensagem bíblica e cristocêntrica. 2, 3. O que o pregador apresenta? Um púlpito compatível com a sua vida diária. Simplificando, aquilo que eu sou lá, eu sou ali. Eu preciso mudar. Só tenta mudar quem chega ali, quem não tem uma vida compatível com o púlpito. Aí quer mudar para apresentar algo lá que ele não apresenta lá fora, que ele não apresenta na igreja. Aí ali quer mudar. Então, um púlpito compatível com a sua vida diária. A pregação que eles escutam, o sermão que eles escutam é a minha vida. A Bíblia que eles leem sou eu. Então tem que ser compatível isso. 4. Sinceridade no que prega. Ser sincero no que está pregando. Irmão? E para ser sincero, viva o que está pregando. Pregador, ele não pode pregar para os outros. Ele primeiro prega para si. Se nós não nos encaixamos ali, por que vai pregar para os outros?
Nós estamos num curso livre de pregadores iniciantes. Beleza, simplesinho. Mas a gente está falando sobre fazer um devocional diário e você não faz? Como é que você vai pregar isso lá no público para as pessoas? Não, faça um devocional. Por quê? Não posso ensinar o que eu não faço. Isso é hipocrisia. Amém? Então, ser sincero no que prega. Último, 3:5, né? 5. O que o pregador apresenta. Em quinto lugar, o que o pregador apresenta? Um exemplo para os seus ouvintes. Um exemplo para os seus ouvintes. O pregador precisa ser exemplo. Ele não pode cair na gafe de ser: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não é vida de pregador. A vida do pregador está relacionada à pregação que ele ministra. Não pode divorciar isso aí, separar isso aí. Tá certo? Então o pregador é conhecido. O pregador é identificado pela roupa. O pregador é identificado pelo que fala. O pregador é identificado pelo que age. E tudo isso você tem que botar na balança para ser pregador do Evangelho. Então, a vida do pregador, irmão, é um exemplo para os seus ouvintes. E isso é o que, irmãos? Isso é visto no público da igreja. Eu sou exemplo. Vocês são exemplos para quem lhe ouve. Então você tem que ter cuidado.